Está lá, Super Esporte ao vivo, quarta-feira, 13 de agosto de 2014. Hoje, às 9h15 da noite, horário de Brasília, no estádio Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires, São Lourenço e Nacional do Paraguai decidem quem será o campeão da Libertadores deste ano e também o representante da América do Sul no Mundial de Clubes da FIFA. Na primeira partida, o placar terminou em 1-1, portanto, quem vencer leva a taça para casa. O trio de arbitragem é todo formado por nós brasileiros, com destaque para o Sandro Meirahit, que vai estar no comando, juiz que apitou a Copa do Mundo. Ai, vovozinha, novo atropelamento alemão. Solta a vovó. Só chora, vovó, chora. Novo atropelamento alemão, dessa vez com nós meninas do futebol sub-20, nossa seleção brasileira sub-20. Vovó, pois é, você não estava lá. Depois de eliminar a nossa seleção principal na Copa do Mundo por 7-1, seleção masculina, né? Ontem a seleção alemã passou por cima do Brasil no Mundial Sub-20 de futebol feminino, realizado em Montreal, no Canadá. 5-1 foi o placar do jogo, válido pela primeira fase da competição. O Brasil até saiu na frente com o gol da Carol, mas as alemãs viraram a partida e golearam. Com a derrota, a seleção brasileira, que já havia perdido para os Estados Unidos por 1-0 e empatado com a China em 1-1, está eliminada do Mundial Sub-20. Uma pena. Fica aqui o nosso sentimento. E o São Paulo entra em campo hoje no Morumbi contra o Bragantino pela terceira fase da Copa do Brasil. Ontem, no último treinamento do Tricolor, antes do duelo dessa noite, quem falou com os jornalistas foi ele, o autor dos 2 gols, Alexandre Pato, que parece que está se encontrando lá no Morumbi, no clube do Morumbi. Alexandre Silvestre, o seu xará, acompanhou. Com a chegada de Kaká, Pato virou cisne. Sempre uma chegada de um bom jogador e ainda, principalmente de um amigo, sempre vai agregar e ainda mais vai não só me ajudar, mas vai ajudar todos os companheiros. E ele é um cara que é uma referência, porque é um cara que trabalha muito, foi o melhor do mundo, então ele nos dá muitas dicas, então é um cara que pode nos ajudar muito. Amigo que amigo, não dá só tapinhas nas costas, também adverte, orienta, reclama. Pela frente, nunca por trás. Com o Muricy, é um cara que fala assim muito na cara, é um cara que eu acho que deveria existir muito mais dele, porque é um cara que te joga tudo na cara, é um cara que te joga aberto, não esconde nada, é um cara que ele quer o seu bem, então se ele precisar te xingar, ele vai te xingar como ele vai te elogiar. Tá na cara. Muricy não confirma a escalação do São Paulo para a partida de hoje, às 10 da noite no Morumbi, contra o Bragantino, que vale uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas é bem provável que o Pato jogue. Quero aproveitar todas as chances, todos os minutos que eu estiver dentro de campo e se eu começar ainda melhor começar o jogo, mas quem vai decidir é o professor. Eu estou ansioso para saber quem ele vai escolher, para que eu quero jogar e quero tentar ajudar meus companheiros do São Paulo a passar de fase. Kaká e Pato devem repetir a parceria de domingo e, se depender do Alexandre, a tabelinha prossegue em 2015. Eu espero que ele possa nos ajudar bastante até o final do ano e quem sabe aí ficar com a gente ainda por mais tempo. No jogo passado, ambos demonstraram entrosamento até nas comemorações. No segundo gol, por exemplo, Pato e Kaká celebraram juntos, aos pulinhos. Mas a gente vem dando esses pulinhos desde o tempo do Mila, é uma brincadeira nossa, mas tem nada demais. Ele tem um apelido, mas não vou revelar para vocês o apelido dele não, mas ele é um amigo, então cada vez que eu posso jogar junto com ele é sempre uma honra. Alexandre Pato estava planejando ir no símbolo do São Paulo e recebeu um empurrãozinho amigo. Pato, quem te aconselhou a comemorar no símbolo? Tenho. Muitos ali tá saindo ali. Pessoal aqui da comunicação? Ele comentou comigo, o Felipe comentou comigo, mas era um desejo também, era um desejo que eu queria demonstrar o meu carinho pela torcida do São Paulo, então ele comentou isso comigo e eu pensei em 2 coisas. Ou ir no símbolo ou sair correndo em volta do campo, mas aí eu pensei, não, o símbolo está mais perto, então eu vou no símbolo. Aqui está o Felipe, mencionado pelo Pato na coletiva de ontem. Como é que foi essa conversa com ele?
O Pato já tinha essa ideia de comemorar no símbolo desde o jogo contra o Criciúma, mas infelizmente naquela partida ele não conseguiu fazer o gol. E aí agora contra o Vitória ele me perguntou se ele fosse ao símbolo, se ele seria punido com um cartão amarelo. Falei que não sabia, consultei o gerente falou que não, que podia, desde que não demorasse muito. E aí, felizmente, ele fez o gol e pôde ir lá comemorar para a alegria dos torcedores. Preocupação interessante, até porque ele está pendurado no Campeonato Brasileiro, poderia ficar de fora do Clássico, né, Felipe? Com certeza, acho que foi muito prudente da parte dele, porque um cartão amarelo nesse último jogo tiraria ele do Clássico contra o Palmeiras, e seria muito prejudicial para o São Paulo. Então tá vendo só, o Pato não é tão alienado assim, hein? Nem um pouco, acho que só quem não conhece ele para falar uma coisa desse tipo. E ele vai lá pra galera em cima do distintivo tricolor, comemora com Kaká. Foi bonito, foi momento de lavar a alma, né, Pato? E ontem eu fui chata pra caramba com você, falei que você não precisava do Kaká, mas é legal esse entrosamento, quem sabe tá ajudando aí você a se animar, né? O São Paulo deve anunciar hoje mais um reforço pra temporada. O lateral esquerdo Michel Bastos, lembra dele? Ele foi titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, tá na capital paulista desde ontem à noite e segundo o seu empresário Emanuel de Kerchove, que nome, hein, Emanuel? O jogador deve assinar contrato de 1 ano e meio com o tricolor. O lateral de 31 anos, que também atua como meia e ponta de lança, ficou 6 meses emprestado à Roma da Itália e depois deveria voltar para o Al Ain de Dubai, nos Emirados Árabes. Mas o Michel optou por voltar ao Brasil para ficar mais pertinho da família dele e quem sabe até ter mais visibilidade para poder retornar a seleção brasileira, quem sabe? Depois de conversas com alguns clubes, a proposta do São Paulo foi a que mais agradou o atleta. Caso o negócio seja confirmado, o Michel vai reencontrar Rafael Tolói, com quem jogou recentemente na Roma, além de Kaká e Luiz Fabiano, companheiros da seleção na Copa de 2010. O jogador pode ser oficialmente anunciado a qualquer momento. Então, legal, vai. Tá formando um time bacana aí, todo mundo se conhece, né? Vamos ver se essa vibe engata aí. Agora, deixa eu falar ao vivo com o Felipe Esboril, que tá lá no Palmeiras. Quero saber, Felipe, boa tarde. O que aconteceu por aí hoje de manhã? Conta pra vovozinha, conta. Boa tarde para você, Anitta. Boa tarde pro pessoal acompanhando o Super Esporte. Como você disse, a gente fala ao vivo aqui da Academia de Futebol, local de treinamento do Palmeiras. Um frio, Anitta, que você não acredita. A gente está aqui debaixo de uma cobertura, chove nesse momento, aqui no campo 2, onde o Ricardo Gareca realizou o treinamento dessa manhã aqui no CT do Palmeiras. E o Palmeiras, que como você sabe, e todo mundo que está assistindo o Super Esporte nesse momento, não vive uma boa situação, não vence há 8 jogos no Campeonato Brasileiro e enfrenta um clássico importantíssimo pela frente neste final de semana, diante do São Paulo. O Ricardo Gareca não deu mostras de o time que vai levar para esse jogo. Nesse momento passa um helicóptero aqui, faz um barulho danado sobre a Academia de Futebol. Mas vamos seguir com as informações do Palmeiras, que teve Felipe Menezes na coletiva nesta manhã. O jogador que pode perder a posição para Valdívia, que está voltando. Aquela negociação que não deu certo com os Emirados Árabes. E ele começa falando dessa situação de enfrentar um clássico, nessa situação de 8 jogos sem vencer. O compromisso de vocês no final de semana é um clássico. E pesa chegar num clássico sem vencer 8 jogos no Campeonato Brasileiro? É ruim, era melhor chegar em outra circunstância, né? Porque pelo momento acho que a gente teria mais confiança para jogar. Mas eu acho que acaba sendo uma faca de 2 gumes também. Se a gente ganhar, pode ser um divisor de águas para nós, pode iniciar uma boa sequência, né? Uma vitória no clássico de repente pode mudar, então eu acho que tem os 2 lados da moeda, a gente tem que procurar enxergar pelo melhor lado e tentar vencer para mudar a nossa situação. Queria te ouvir sobre um assunto específico, sobre a quantidade de estrangeiros que o Palmeiras tem agora. São 8, né? De técnico, enfim, a comissão técnica, alguns integrantes. Você já atuou num time no Brasil com tanta gente de fora? É estranho para você, não? É normal? Como é que você vê isso, por favor? Não, eu nunca atuei. Eu acho que nos últimos anos que se abriu um pouco o mercado estrangeiro da América do Sul, eu acho que o Palmeiras é talvez o que tenha mais jogadores estrangeiros, mas eu acho que
Em primeiro lugar, independe da nacionalidade, eu acho que a gente tem que abraçar os companheiros e eles vieram para nos ajudar. Pouco a pouco estão encaixando o seu ritmo aí e eu tenho certeza que logo vai dar muitos frutos para nós também. Tá aí, Anitta, a palavra do Felipe Menezes, que conversou agora pela manhã com a gente aqui na Academia de Futebol. O Palmeiras, que deve ter o retorno, além de Valdívia, o Gareca ainda não confirmou, mas provavelmente deve ter Valdívia, e o Wendel também, que estava suspenso, volta à equipe titular. O Ricardo Gareca, que nesse momento não tem um bom retrospecto sob o comando do Palmeiras. Em 5 jogos no Campeonato Brasileiro, ele somou apenas 1 ponto. E o Palmeiras está a exatamente 1 ponto da zona de rebaixamento. Nesse momento é o 14º colocado, com 14 pontos conquistados. E esse assunto de estrangeiros, Anitta, eu volto daqui a pouquinho para falar com você. Porque ontem o Palmeiras anunciou mais um, o argentino Cristaldo. Tá bom, Anitta? Tá bom, daqui a pouco a gente fala sobre o Jonathan Cristaldo, que veio lá da Ucrânia, né, do Metalist. Daqui a pouco a gente pode até falar em espanhol, viu, porque o Esboril voltou da Argentina, né, tava de férias lá. Vamos falar agora do Santos, que entra em campo nessa quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Londrina na Vila Belmiro. Empolgados com a chegada de Robinho, os jogadores do Peixe têm uma semana importante pela frente, veja aí na reportagem também do Esboril. A derrota no final de semana no Clássico atrapalhou um pouco os planos de Oswaldo de Oliveira. Até porque já são 3 resultados negativos na sequência. 2 no Brasileiro e 1 na Copa do Brasil. Mas é inegável, a chegada do atacante Robinho mudou a cara do time. A gente vê que é um jogador de qualidade, um jogador que mostrou isso, quando veio aqui, mostrou isso para o mundo todo. Então, no jogo contra o Corinthians não foi diferente, levou bastante perigo para a defesa adversária, quase conseguiu fazer um gol ali. Então, a gente vê que é um jogador que vai nos ajudar muito no decorrer do campeonato. O problema é que a semana será muito mais do que complicada. Uma decisão na Copa do Brasil contra o Londrina. E no final de semana tem o líder do Campeonato Brasileiro. É um jogo difícil, tanto de quarta-feira, de quinta-feira, pelo fato de a gente já estar perdendo de 2-1. A gente tem que reverter para poder classificar. E contra o Cruzeiro, que é o líder do campeonato fora de casa, é mais difícil ainda. Mas a gente vai focar primeiro ali na Copa do Brasil, para que a gente possa ir com força total ali, com os jogadores que o professor escolher, para que a gente possa passar de fase e depois sim pensar no Cruzeiro. Mesmo já atuando com bola, o zagueiro Edu Dracena ainda não deve voltar nesta quinta-feira, jogo contra o Londrina pela Copa do Brasil. A volta dele está marcada para o final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Santos enfrenta o Cruzeiro. Edu Dracena, como os outros zagueiros que tem aqui, são jogadores de muita qualidade. Então, acredito que ele vindo, e ele já demonstrou que é um excelente zagueiro, e ele voltando agora, eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Então, espero que ele possa estar se preparando bem para quando chegar a oportunidade dele de novo, entrar e nos ajudar bastante. Com o zagueiro de 1,87 m, aumenta a média de altura da equipe de Oswaldo, que hoje possui 1,78 m e é a segunda mais baixa do torneio. Um motivo e tanto para a equipe ficar mais esperta com as bolas paradas. A gente veio nos 2 últimos jogos, a gente pecou na bola aérea, que acabou decidindo os 2 jogos. Então a gente vai procurar trabalhar essa semana aí, ver o que a gente pode melhorar, para que a gente não possa mais tomar esses gols de bola parada. Já que amanhã Dracena deve ficar de fora, David Braz pode continuar na equipe titular. Bom, ainda falando do Santos, segue aí uma especulação sobre a possível contratação de Ronaldinho Gaúcho? Pois é. Fontes ligadas ao Peixe garantem que a negociação está em andamento e dizem, inclusive, já existiu um entendimento quanto a salários, acho que R$500 mil, coisa assim, mas deixam claro que ainda há detalhes a serem discutidos, como premiações e bônus. Segundo essas fontes, Ronaldinho seria contratado nos mesmos moldes do contrato do Robinho. Por outro lado, ontem, tanto o Santos, através do presidente Odílio Rodrigues, como também o empresário do jogador, o seu irmão Assis, negaram qualquer tipo de negociação. Então a gente precisa aguardar aí a cena dos próximos capítulos desta novela. Agora, que ia ser lindo, hein? Ronaldinho e Robinho
Eu acho que ia ser bem interessante, hein, vovó? Eu volto agora, então, a falar com o Felipe Esboril, lá no Palmeiras. Ó, eu arranquei aqui a página do jornal para ajudar a vovó, que tá ruim da memória, né? Solta a vovó, que a vovó vai viajar comigo, a gente vai pra Califórnia, que a gente vai tirar férias. Olha só, tome nota. Jonathan Cristaldo, 25 anos, ele é argentino. Alione, de 19. Mocha, argentino também. Tóbio, 24. Vitorino, que é uruguaio, 31. Depois tem o Eguren, que é uruguaio. Mendieta e Valdívia. Escuta, o Esboril, podemos trocar já o nome desse clube, não é Palestra Itália, né? Boa tarde, o que a gente vai fazer? Como que tá o clima aí? Aliás, ele já treinou ontem, né, o Cristaldo, o Jonathan Cristaldo. Treinou ontem, treinou hoje? Isso, Anitta, você já falou tudo, né? 8 estrangeiros, 4 argentinos. Com a chegada do Cristaldo, de 25 anos, ele assinou um contrato em definitivo com o Palmeiras. 4 anos, ele vem do Metalist e agora já treinou, inclusive essa manhã também participou do treinamento comandado pelo Ricardo Gareca. Chega para ser mais um reforço. Nesse momento, o Palmeiras tem até hoje para regularizar a situação dele. Isso porque o Verdão já inscreveu o contrato dele, tá tudo certo. Mas ele ainda não saiu no bid. Nas próximas horas, ele saindo no bid, ele já vai estar à disposição do Ricardo Gareca para o final de semana. Ele quer centroavante, uma posição que o Palmeiras carece um pouco, um fazedor de gols. E é isso que a gente espera que ele venha a fazer aqui no Palmeiras. Um jogador que chega com a confiança do Ricardo Gareca, já jogou com o treinador argentino no Vélez Sarsfield, então tem um conhecimento bem mais avançado desse treinador. Chega como 4º argentino. Você gostaria de chamar o Palmeiras não mais de Palestra Itália, e sim de Palestra Argentina? Hein, Anitta? Aí tem que tirar o Palestra, né? Mas olha, o Felipe, deixa eu te falar um negócio. Tá complicada mesmo a situação para o Palmeiras, né? Porque o São Paulo vem de resultados bons, né? Venceu aí por 3-1 o Vitória, enfim, tá indo bem. Também hoje tem jogo pela Copa do Brasil, tem que torcer para o São Paulo ganhar. Ganhou, né, do Bragantino no primeiro jogo por 2-1. Então a coisa tá muito favorável para o São Paulo. Será que é a redenção de Gareca? Será que a gente vai conseguir ver uma vitória nesse clássico Palmeiras e São Paulo no final de semana? Olha, Anitta, eu tive conversando agora há pouquinho para uma reportagem especial para o Gazeta Esportiva com o Lúcio. Ele veio aqui e falou com a gente. Eu abordei justamente esse assunto com ele. Se uma vitória seria a redenção do Palmeiras, né? Para se afastar de vez e pegar um gás que precisa nessa tabela. Ele confirmou que sim, se o Palmeiras vencer o Clássico no final de semana, isso vai dar uma moral muito grande para os jogadores. Esse assunto também foi abordado com o Felipe Menezes na entrevista coletiva. Enfim, os jogadores estão muito confiantes numa vitória neste final de semana no Pacaembu diante do São Paulo. Tá bom, Anitta? Tá bom, querido. Muito obrigada pelas suas informações. Mais detalhes às 6 horas no Gazeta Esportiva. E a gente torce para que dê certo, né? É o momento da virada, hein, Palmeiras? É o momento da virada. Já no Corinthians, o técnico Mano Menezes tem a semana todinha livre para trabalhar. E o repórter Adriano Dolfi esteve hoje de manhã no CT Joaquim Grava e tem todas as informações do Timão. Foi um dia dedicado aos exercícios físicos. O técnico Mano Menezes comemora a semana livre para treinamentos e a boa fase da equipe. Mas tem uma pontinha de preocupação, o setor ofensivo. Isto porque 3 gringos podem ser convocados para suas respectivas seleções e desfalcar o timão. Guerreiro, Romero e Lodeiro. Por isso, pediu um presentinho à diretoria. Não custa sonhar e negociar. A diretoria do Corinthians já descartou o nome de Jonas, que se desligou do Valência da Espanha. O nome da vez é o de Nilmar, que se desligou do El Jaish da Arábia Saudita. 2 empecilhos, porém, podem atrapalhar a negociação. O alto salário do atleta e a janela internacional de transferências, que se encerra nesta quarta-feira. O empresário do atleta, Orlando da Hora, considera que Nilmar se desligou do clube árabe antes do prazo da FIFA, o que poderia configurar uma inscrição até o mês de setembro na CBF. Outra questão dada como prioridade pela diretoria do Corinthians é a renovação de contrato do lateral esquerdo Fábio Santos. O jogador espera por um contrato de 3 anos, mas a diretoria do Corinthians quer renovar com o atleta de 29 anos
por apenas uma temporada. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para o Super Esporte. Muito bem, muito obrigada. Eu volto amanhã e hoje, aliás, no jornal também da Gazeta, tá? À noite. Um beijo. Tchau. Duas amigas vão patinar no gelo pela primeira vez no Eu Nunca. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora. Você Bonita. She's in a family full of eccentrics. She's done things I've never expected.